Olha, se você não me ama, não me fazendo queixa. Crystal Palace, Newcastle, Crystal Palace, Newcastle, a gente sabe que é o time zaço que vem em ascensão, vem grandão, mas nos últimos 10 confrontos entre eles, essa foi difícil para analisar, porque o Newcastle está em outro patamar, Crystal Palace está brigando lá embaixo, no meio ali, mas Newcastle e Crystal Palace é um clássico, vocês podem ver que nos últimos 10 jogos, ó, nos últimos 10 jogos, a gente teve um jogo que teve over 2,5. Nos últimos 10 jogos entre eles. Então dá para fazer uma under 2,5, mas é muito arriscado nesse jogo, né? Porque nos últimos 10 jogos, pode ver, tanto que ano passado foi um 0-0 nesse jogo deles. Nos últimos 10 do Crystal Palace, ele perdeu 2-4, perdeu 5, empatou 3 e ganhou 2. Um jogo, dois jogos apenas que tiveram menos de 2 gols dos últimos 10 jogos do Crystal Palace. 8 jogos com pelo menos 2 gols. O Newcastle, nos seus últimos 10, 2, 3, 4, 5 jogos, ele teve menos de 2 gols. Então, metade dos 10 jogos aí teve menos de 2 gols. O Crystal Palace vem ganhando do Fulham de 1-0, ganhando do Leicester por 2-0. Newcastle do Sheffield perdeu por 2-1. Empatou de 0-0 com o Arsenal, empatou de 0-0 com o Leeds, ganhou do Leicester por 3, aí ganhou do Bournemouth por 1-0, ganhou do Raio Vallecano por 2-1 e Al Hilal sem Cristiano Ronaldo na época meteu 5-0 nos amistosos, ganhou de 1-0 do Chelsea. Então o Newcastle não é um time de muitos gols, principalmente agora nesse clássico, né? Que é o Newcastle brigando ali pela Champions, time poderoso. O Crystal Palace está ali no meio ali, né? Não sobe nem desce, tá bem no meio, né? Mas é um clássico entre eles. Então a gente tem essa análise até difícil de se fazer quando é assim, de fazer análise desse tipo aí. Porque o Crystal Palace tem 40% de vitória em casa, o Newcastle tem 44% de vitória só fora de casa. 0,95 de média de gols para o Crystal Palace contra 1,74 do Newcastle. 74% de chance do Newcastle fazer um gol contra 56% do Crystal Palace. 78% de chance do Crystal Palace tomar um gol contra 42% de chance do Newcastle tomar um gol. O Crystal Palace tem 1,42 de gols sofridos contra 0,58 do Newcastle. Finalizações 11,22 do Crystal Palace e 14,42 do Newcastle. 68% de chance do Newcastle ter pelo menos 11 finalizações, 50% do Crystal Palace ter 11 finalizações. Chutes ao gol, nós temos 50% de chance do Crystal Palace ter pelo menos 4 chutes ao gol e 74% de chance do Newcastle ter pelo menos 4 chutes ao gol. Ambas marcam 33% dos jogos em casa do Crystal Palace tem ambas marcam e 55% dos jogos fora do Newcastle tem ambas marcam. 72% de chance de Crystal Palace ter pelo menos 4 escanteios e 79% de chance do Newcastle ter pelo menos 4 escanteios. Né, cartões nós temos 2,26 de média do Crystal Palace contra 1,63 do Newcastle. Nós temos 100% de chance de ter pelo menos um cartão para o Crystal Palace e 74% de Newcastle ter pelo menos um cartão. Média de 3,51 cartões do juiz, o Craig Shaw. Então é isso daí, é um jogo muito difícil, é um clássico, é um jogo apertado, vai ser um jogo bem fechado. O Newcastle não ganha de muito e o Crystal Palace é um arquirrival dele aí de muitos anos. O último jogo foi 0-0. Então é um jogo pra gente entrar em under de cartões, under de escanteios, até over de escanteios, de chutes ao gol, né? Dá pra gente fazer um combinado de algumas coisas aí, beleza? É, Como é um jogo muito difícil, é um clássico, nos últimos 10 jogos só tem 2 vitórias, é um jogo muito difícil, Crystal Palace e Newcastle. O Newcastle não ganha de muito também, então a gente vem com menos de 5,5 cartões, até porque é um campeonato inglês, é difícil ter tanto cartão. Escanteios mais de 7,5. Esses escanteios aí é um pouco bem mais arriscado.
né? Se você quiser entrar com 6,5, um pouco mais seguros. Newcastle para ganhar o primeiro tempo, eu coloquei assim, porque o Newcastle tem uma média de mais de um gol por partida no primeiro tempo, mas é bem difícil, como eu falei com vocês, é um clássico, o último jogo ficou de 0-0, menos de 3,5 total de gols, porque entre eles, só teve, dos últimos 10 jogos, só um teve 3 gols, né? Então a gente jogou um pouco mais alto. Se você quiser arriscar um pouco menos, você pode botar uma under 2,5 ali, mas é assim, na risca também se bater. E ambas marcam, coloquei como não, porque nos últimos 10 jogos também entre eles, mais de 6 jogos entre eles, ambas marcam. Aqui tem uma. Vocês pausam aí na análise, dá uma olhada na análise também, beleza?